Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e na nossa série sobre filosofia nos dias de hoje, a gente vai falar de super-heróis. O que será que isso tem a ver com filosofia? Bem, galera, nos últimos anos teve uma explosão de filmes de super-heróis, um monte de filme aparecendo. A Marvel fez aí uma grande série durante uma década para terminar ali no Vingadores Ultimato. A DC tentando entrar nesse universo cinematográfico de uma maneira também épica. Trouxe ali o Super-Homem, o Cavaleiro das Trevas, a Liga da Justiça, enfim, vários filmes explodindo por aí, inclusive de heróis que nem eram tão conhecidos do público, nem eram tão famosos de quem não lia as histórias em quadrinhos, e esses personagens ganhando grandes espaços no cinema, como é o caso, por exemplo, dos Guardiões da Galáxia, que se tornaram um fenômeno, um grande filme assistido por muitas pessoas. Mas o que de achos isso tem a ver com a filosofia, não é mesmo? Então eu vou trazer para você duas análises diferentes. A primeira é uma análise baseada numa necessidade humana de ter heróis. Se vocês já devem ter ouvido muito aqui no canal a gente falar da jornada do herói, falar de Joseph Campbell, falar de Monomito, ou seja, existe a tal da jornada do herói, que é aquele lance de que o cara tá lá acomodado, recebe o chamado pra aventura, aí ele parte pra aventura, descobre quem são seus aliados, quem são seus inimigos, descobre que ele é o herói da aventura, enfrenta o vilão e traz o grande conhecimento da jornada para os seus, ou para ele mesmo, ou a pedra filosofal, a fonte da juventude, enfim, todos esses símbolos que, na verdade, simbolizam a experiência conquistada durante a jornada. E isso é algo que é repetido em todos os mitos da humanidade, sejam eles mitos relacionados a histórias e lendas de um povo, ou mitos relacionados ao composto de um corpo religioso. Aqui eu vou fazer um parênteses que eu faço de vez em quando. Todas as religiões também são mitologias. Isso não tem a ver com serem mentira ou verdade, mas uma religião ela precisa de um corpo mitológico para conseguir se construir. E esse corpo mitológico pode ser baseado em histórias verdadeiras. Uma religião tem dentro dela um corpo religioso, um corpo filosófico e um corpo também mitológico. Isso faz parte de todas, e não quer dizer que é mentira, porque às vezes muita gente fala: nossa, mas Léo, você falou que o cristianismo é uma mitologia. É uma mitologia, porque tem um corpo mitológico de histórias que compõem ela, o que não quer dizer que um mito é uma mentira, beleza? Mas voltando então aqui para os nossos super-heróis, nós estamos criando através dos nossos super-heróis a nossa mitologia moderna. Afinal, os heróis da antiguidade eram Hércules, Teseu, Perseu, Aquiles, e agora esses heróis são os heróis que a gente acaba vendo no cinema. Então é uma construção mitológica moderna, tem a ver com o monomito, todos nós reconhecemos isso em todas as mitologias. Tem sempre a história lá do herói, do ser solar, do ser crístico, que é aquele onde tudo orbita em volta dele, assim como o Sol aqui no nosso sistema solar. Querem alguns exemplos? No filme da Liga da Justiça, a gente tem o Super-Homem como esse ser central, como esse ser crístico. Ele é o super poderoso, ele é o cara que vai numa igreja lá no filme do Homem de Aço, ele tá ali em dúvida se ele tem que ser o Super-Homem, se ele tem que assumir o manto de ser o grande salvador da humanidade, e ele vai numa igreja conversar com o padre, e aí tem outra referência que ele fala que ele tem 33 anos, sacaram as referências crísticas ainda? Lembrando que 33 é a soma de 3 mais 3 dá 6, 6 é o número de Tiferet na Cabala, que é o número que representa justamente o ser crístico, esse ser central. Então tá tudo conectado, e não é à toa que os heróis são muito bem construídos em cima disso. O Super-Homem tem aí os seus 70, 60 anos de idade, o Batman tem aí seus 80 anos de idade. São super-heróis que estão há muitos e muitos anos com a gente e continuam. Talvez daqui a uns 1000 anos alguém vai escavar uma cidade antiga e vai achar lá o Batman. Yeah, it's good shape too. Numa história em quadrinhos, um filme lá perdido, alguma coisa, e vai falar: nossa, eles adoravam um deus morcego. Olha durante quanto tempo eles adoraram esse deus morcego. Talvez as pessoas entendam a gente lá no futuro dessa forma, porque elas vão olhar e vão ver que a nossa mitologia hoje de reconhecimento de modelos de herói tá voltada exatamente para os super-heróis do cinema. Isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que nós temos representações de arquétipos modernas. Lembra que o arquétipo é aquele modelo original, da onde se derivam todas as representações? Então o Super-Homem, ele é uma representação de um arquétipo maior, e ele se torna um modelo pra gente entender esse arquétipo. Então a gente tem no Super-Homem, por exemplo, ou no Capitão América, pra quem é da Marvel, o Capitão América é o cara onde tem ali aquela coisa da honra, da liberdade, muito parecido com a ideia do Super-Homem, não é à toa que inclusive as cores que eles usam são parecidas, remetem à bandeira americana, essa ideia que os Estados Unidos têm da liberdade. Então eles têm essa
confluência onde eles são representações de um arquétipo maior. E aí, o ponto positivo é que são modelos que a gente reconhece. Mas quais são os pontos negativos? Inclusive, um deles tratado muito bem pelo Alan Moore, o grande bruxão que escreveu Watchmen, que fez várias obras de magia fantásticas. O Alan Moore critica essa dependência a essa imagem do super-herói. Porque ele diz que nós vamos ficar viciados em uma ideia de Messias. De pessoas que podem vir e salvar-nos a qualquer momento de qualquer coisa. E nós já vemos ao longo de alguns anos e pelo mundo essa ideia de um salvador que vem para mudar tudo que tá do jeito que tá aí. Então a gente vê isso em discursos de várias pessoas em vários países diferentes e pessoas sendo eleitas com esse discurso de eu vou ser o herói, eu vou resolver tudo. Só que a hora que essas pessoas chegam lá, elas realmente não sabem o que fazer, porque elas não são um super-herói de verdade. Elas não estão olhando para o modelo externo, elas acabam olhando para o modelo interno que elas criaram de que elas são super-heróis, que elas vão resolver tudo. Quando essas pessoas chegam ao poder, elas ficam sem ter chão, sem ter o que fazer, porque realmente elas não entendem o que é ser esse modelo, o que é ser esse super-herói. A gente tem vários exemplos no mundo sobre isso acontecendo. E isso é uma codependência que nós, enquanto seres humanos, temos de ter um super-herói. Basicamente, aquele conceito de Deus ex machina, sabe? De tá tudo um problema, de repente aparece alguém, resolve o problema rapidinho e vai embora, como se fosse uma intervenção divina. Então, o super-herói, ele parte dessa ideia e ele pode nos escravizar nessa ideia de que existe um salvador, existe um Messias, alguém que vai nos salvar e nos tirar desse grande problema que nós nos encontramos, que na verdade somos só nós que nos colocamos nesse problema, ou só nós que enxergamos esse grande problema onde nós nos colocamos. Então, pegando esse gancho, por exemplo, do Alan Moore, a gente vê hoje na política pessoas falando assim, eu vou acabar com a corrupção, como se a corrupção fosse um vilão, que você fosse lá, batesse no vilão, prendesse o vilão e acabou a corrupção, como se não fosse algo que está espalhado pelo ser humano. Então, combater a corrupção não é combater uma pessoa, mas é combater uma ideia, é combater uma cultura, é combater uma sociedade inteira. Então, é algo muito subjetivo. Então, quando alguém fala, eu vou combater a corrupção, desconfia, porque qual corrupção ele vai combater? Aonde? De quem? Em que lugar? Então, essa pessoa está se colocando no papel de um super-herói como se a corrupção fosse um super-vilão. E a corrupção não é uma pessoa, não é uma coisa, são várias coisas. E a corrupção não está só na política, está no nosso dia a dia. Pô, a corrupção é alguma coisa que eu, por exemplo, corrompo um projeto, corrompo uma promessa que eu fiz para outra pessoa, que eu fiz para mim mesmo, enfim. Combater a corrupção é muito subjetivo, é muito aberto, mas está dentro desse lado negativo do que essa dependência dessas figuras de herói. O Alan Moore, ele ainda vai além. Ele ainda diz que esse monte de filme de super-herói que tá saindo agora vai acabar imbecilizando muito mais as pessoas, porque as pessoas vão começar a transferir para fora os seus problemas para que outras pessoas resolvam e para que ela não resolva. Isso é muito comum a gente ver também quando a gente pensa em atos políticos, que a gente fica imaginando que o governo tem que resolver tudo e a gente tira a nossa responsabilidade sobre as coisas, que só o governo é corrupto e a gente tira a nossa responsabilidade sobre as nossas pequenas corrupções no dia a dia. Mas eu disse que eu ia trazer dois aspectos para a gente olhar, e o segundo aspecto é o do Nietzsche, quando ele fala dos Übermensch, que são os super-homens, que são um conceito que o Nietzsche traz de um supermodelo, ou seja, esse homem ideal, todos nós deveríamos buscar, que todos nós deveríamos ser, ou seja, algo utópico, algo muito idealista, mas que nós teríamos essa capacidade de nos tornarmos esse super-homem. Não é muito diferente da ideia do super-homem da DC, que é um super-herói, que tem todos os poderes, que é super forte, quase indestrutível, e que ao mesmo tempo ele tem as suas morais e as suas éticas, que é o que torna ele humano. E é por isso que ele é tão querido, porque ele acaba sendo muito parecido com a gente, mesmo tendo todos os poderes possíveis. E essa é uma ideia que o Nietzsche traz, a ideia de que a gente pode alcançar esses modelos, que a gente tem que sempre olhar para esses modelos, para que a gente consiga perseguir isso e ter as nossas éticas, nossas morais e as nossas ações baseadas em grandes modelos, e que cada indivíduo tem a capacidade de ser isso. Ou seja, Nietzsche está dizendo que você pode ser o Batman, você pode ser o The Flash, você pode ser o Wolverine, o Capitão América, o Homem de Ferro. Você tem que ser o super-herói da sua história, da sua vida. É você que tem que buscar esses modelos, entender isso como modelos externos e trazer esses ensinamentos para dentro de você e para aplicação no dia a dia. Isso não quer dizer que é para você colocar a cueca por cima da calça, uma capa vermelha e sair por aí voando, porque você não voa de verdade.
Mas voar é uma metáfora para uma grande capacidade de locomoção, de movimentação, de andar por ambientes diferentes, de acessar níveis de consciência maior, níveis de consciência menor. Os grandes poderes dos super-heróis são grandes metáforas para coisas que você pode ser capaz de fazer. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo dessa série sobre filosofia, sobre os dias de hoje, para a gente trazer algumas reflexões. Olhar para os super-heróis não só como uma coisa boba, mas que ali tem um fundo, né, uma representação arquetípica, não é muito diferente da ideia de deuses. Inclusive, existe todo um ramo de magia que é a Pop Magic, que trabalha também com arquétipos, com representações arquetípicas em forma de heróis. Então é algo que muita gente leva a sério e ao mesmo tempo a gente está aprendendo que eu não tenho que transferir a resolução dos meus problemas para fora, para um super-herói, para alguém que vai aparecer aqui e me salvar. Não, eu sou o meu próprio super-herói, eu tenho que me salvar, eu que tenho que construir o meu caminho de tijolos amarelos para chegar na minha cidade esmeralda. Então, espero que vocês tenham curtido. Um beijo heróico e umas esfirras gigantes heróicas e de super-homens e super-mulheres para vocês, e que vocês tenham uma ótima vida e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!